Boa noite, gente. Todos bem-vindos. Nós escolhemos o último capítulo do livro A Gênese. Para quem gosta de estudar, o livro é maravilhoso. E para quem não gosta, acaba gostando também, né? Mas é necessário que a gente procure e estude mesmo. A vontade única de Deus é que mantém por toda parte a unidade. E a sublime potência reguladora faz com que tudo funcione em perfeita ordem. E onde nós vemos o caos, meus irmãos, há, na verdade, movimentos parciais, isolados, que compõem a perfeita ordem. Nós não temos meios de enxergar o todo porque nós temos apenas a visão parcial. Mas a humanidade da Terra, nos dias de hoje, acumulou já um imenso acervo na tecnologia, na ciência, nas artes e nas demais conquistas para o bem-estar material. Mas ainda nós estamos aprendendo a usar corretamente o nosso livre-arbítrio, a fim de nós conquistarmos a capacidade de exercer a caridade no convívio. André Luiz tem um livro chamado Sinal Verde, em que ele diz que nós temos que praticar a caridade da delicadeza, principalmente no convívio, meus irmãos. E nós temos que aprender ainda, estando nessa busca, a verdadeira fraternidade, a capacidade de amar a pessoa como é. A pessoa não é o cônjuge, nem o namorado, nem o noivo, é muitas vezes nosso filho, nossa filha, nossos cônjuges, sem dúvidas, ou então os funcionários com quem nós temos contato, que nos atendem, nos ajudam. E aí, então, a gente tem o bem-estar moral, porque nós estamos praticando bem a fraternidade, o convívio e a solidariedade. Com isso, também nós cultivamos pensamentos e sentimentos elevados. E nós só conseguiremos isso, meus irmãos, quando nós já estivermos livres do orgulho e do egoísmo. Nós estamos realizando a nossa reforma íntima. Temos que tomar muito cuidado com essas duas armadilhas para nossa atenção. O egoísmo, que ainda mostra o estado incipiente que nós nos encontramos, e o orgulho, que é também uma enfermidade da alma. Mas nós estamos aqui numa escola em que aprendemos bons modos, bom convívio, um hospital em que nós vamos sarar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e a nossa oficina de trabalho, que é onde nós temos o convívio mais intenso. Então, são chegados os tempos de quê? Nós já vivenciamos tudo que nos era necessário para nós enfrentarmos uma nova fase, uma nova conquista. Traça-se de um movimento que não é que aconteça só na Terra, vai acontecer, está acontecendo para toda a humanidade, de mundos semelhantes aos da Terra, a Terra, e mundos que se encontram no nosso mesmo grau de evolução. Então, nós vamos passar por mudanças, e as mudanças começaram há muito e não vão terminar tão cedo, elas se processam de uma forma imperceptível para nós. As turbulências da natureza no planeta Terra são tidos como um sinal dos tempos. Todo mundo fala nisso, né? Mas é mais a nossa cultura que lembra de pensar que tudo tem um sinal para acontecer. Mas, como disse no capítulo 18 da Gênese, os espíritos de luz nos convidam a entender que tudo na criação é harmonia, que existe uma previdência inequívoca nas menores e nas maiores coisas também, e tudo é presidido pela sabedoria divina. Tudo que existe está submetido a uma lei, é a lei do progresso. Por menos que nós fizéssemos força para evoluir, de alguma forma as coisas aconteceriam de maneira a nós procurarmos uma solução. Nós estávamos agora há pouco falando de a gente vem para o espiritismo pelo amor ou pela dor. Esse é um jargão antigo, mas é verdade. Muitas vezes a gente cura a nossa dor com o aprendizado da doutrina espírita. Entende que nós estamos num planeta de provas e expiações.
Então, tudo que existe está submetido à lei do progresso. E o planeta Terra progride fisicamente graças à transformação dos elementos de sua composição geológica. E progride moralmente graças à depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que constituem a população da Terra, a população humana. E o melhoramento da habitação guarda uma grande relação com o progresso dos habitantes. E é verdade, nós vemos aqui no Brasil tanta gente que mora num barraco, tem festas enormes, as pessoas que não tiveram chance, não puderam estudar, não puderam evoluir intelectualmente, estão ainda em condições pelas quais seguramente nós já passamos. Entretanto, a ciência acompanha as transformações geológicas que concorrem para o progresso físico da Terra e no esforço que nós envidamos para o exercício de viver a vida, nós vamos desenvolvendo nossa inteligência e algo mais vai acontecendo em decorrência do progresso da Terra e do homem. Por exemplo, o desenvolvimento do nosso senso moral é uma importante conquista. O abrandamento dos costumes. Olha, quando Jesus foi procurado por um grupo de pessoas que levavam adiante e aos empurrões uma jovem senhora que havia sido flagrada em adultério. E Jesus esperou que tudo eles falassem, tudo comunicassem, até que ele perguntasse o que eles teriam, qual seria a ideia deles. E então Jesus esperou que a resposta não veio e disse para a própria senhora jovem: eles não te condenaram? Não, Senhor. Ele diz: e eu também não te condeno. Vai e segue o teu caminho. Então, isso foi um grande feito de Jesus, que nem chegou a ser comentado, talvez, da maneira que causasse mais agitação, mas ele ensinou ao povo daquela época, como Moisés, porque Moisés tinha trazido os mandamentos muito severos e estava nesse momento tendo a oportunidade, o povo, que já tinha aprendido com Moisés, teria que lapidar, morte por lapidação, por pedradas, até que a pessoa, sendo vítima dessa morte, caísse por terra. E essa moça se livrou, então, dessa morte, porque Jesus estava presente. E Jesus, com toda delicadeza, com toda suavidade, disse que ele não condenaria a morte, a moça. Então, abrandou os costumes. Daí para frente, as coisas começaram a ser vistas de outra forma, porque Jesus, mais do que um líder, que era Moisés, era muito mais líder. E era pelo amor, pela paciência, pela tolerância. Uma outra coisa que nós aprendemos também no exercício de viver a vida é o progresso nos meios de comunicação. Nós já comunicamos de uma forma nunca pensada antes. Isso não tem, acho que nem 10 anos, a comunicação pela internet, comunicação com o mundo todo, o WhatsApp, por exemplo. Então, o progresso nos meios de comunicação, uma palavra que a Emmanuel gosta muito de usar, o amanho da terra. É a preparação do solo para torná-lo mais fértil, para plantações, culturas de árvores, de alimentos, de verduras, etc. E a lei do progresso age sobre todo o ser humano. Age de uma maneira lenta, gradual, imperceptível. E quanto ao orbe terrestre, quanto à Terra, nosso planeta, o progresso se registra por mudanças bruscas, muitas vezes, e até assustadoras, mas sempre efetivas e sob o controle da inteligência suprema. Não há nada que aconteça a esmo, não há nada. Ambos os elementos, o homem e a terra, progridem num movimento dinâmico para frente e para o alto. Então, o progresso da Terra é mais rápido, porque depende das leis divinas, depende das leis da natureza. E todas as leis sempre presididas pela inteligência suprema. E o ser humano progride mais lentamente, porque o seu progresso vai depender de que ele use corretamente o livre-arbítrio. E uma raça ou uma nação podem ter tendências mais elevadas, evoluindo mais efetivamente e disciplinadamente.
enquanto que outras raças e nações evoluem mais lentamente de acordo com suas tendências morais e o exercício correto da inteligência e do livre arbítrio. O efeito dessas leis é resultado da vontade serena, harmoniosa, generosa de Deus. Deus ainda anima todas as coisas. É a força divina, é inteligente, permanente, imutável. Em tudo a sabedoria divina penetra e assim mantém a harmonia de todas as coisas. E de acordo com o adiantamento alcançado, já em planos mais elevados, cada espírito se incumbe de tarefas específicas. Já são espíritos de luz, espíritos puros, trabalhando no universo inteiro. E o universo, então, possui um mecanismo incalculável que funciona devido às tarefas individuais de cada espírito, todas em perfeita harmonia. Então, nós podemos ver alguma cena, algum episódio doméstico mesmo, e pensar, meu Deus, como isso podia ser diferente. Não pensemos, porque tudo está dentro da harmonia que é declarada por Deus. E o universo também possui um mecanismo governamental em cada inteligência toma parte infalível nessa atividade. É uma atividade de atuação, nada fica estático no mundo, no universo inteiro. Tudo está numa dinâmica aos olhos do Criador. E a geração futura está se formando rapidamente e com ideais e sentimentos já depurados, mais elevados já. E nós vamos abandonar a barbárie, as crendices, as posturas equivocadas, os hábitos e culturas daí decorrentes. Nós pensamos que aqui ainda já não existe mais tanta crueldade, mas existe, infelizmente, aos espíritos que se deleitam em praticar o mal, mas isso também é passível de mudança. Todos nós somos criaturas de Deus. E sabemos que são chegados os tempos em que nos sentimos infelizes, mas é uma infelicidade indeterminada, nós não conseguimos defini-la. E vamos ver que as conquistas materiais absorveram de tal maneira o ser humano, as conquistas materiais, que nos distraíram e nos fizeram negligenciar as aquisições de ordem moral. Essa insatisfação é muito importante. No dia em que nós estivermos aborrecidos com alguma coisa na nossa conduta, na nossa vida, é bom, porque é um sinal de que nós estamos procurando evoluir espiritualmente e vamos conseguir. Essa insatisfação é importantíssima. É efeito já do crescimento íntimo em que nós nos encontramos, do trabalho que ora nós realizamos e para o nosso lado de dentro. Trabalhar para o lado de dentro, muito importante. O trabalho que ora nós realizamos, vivendo a vida, vai preparando os pré-requisitos para a nossa evolução moral. Então, vivendo a vida conscientemente, nós estamos realizando uma mudança radical e as comoções são inevitáveis, os choques, como a luta de ideias, por exemplo. E desse conflito surgem perturbações momentâneas. É o atrito natural da vida, é o atrito natural da vida. Mães que têm queixas dos filhos e vice-versa, cônjuges que se desentendem. Mas desse conflito surgem perturbações momentâneas. É um mecanismo. Mas as coisas vão se acomodando também naturalmente. O equilíbrio é restabelecido, tudo também naturalmente. E aqueles graves acontecimentos preditos são as lutas de ideias e não as turbulências da natureza. O título desta palestra, lá no quadro de convocação, né, de palestrantes, está dizendo fins dos tempos. Não é não, é sinais dos tempos. É o capítulo 18 da Gênesis. Então nós vemos que cataclismos e catástrofes materiais são devido às formações e, sobretudo, à constituição do planeta Terra, a constituição geológica.
E as periódicas revoluções físicas do planeta são explicadas por mensagens de 2 espíritos que escreveram grande parte desse capítulo e eram cientistas, espíritos no plano espiritual, agora trabalhando. Então, são revelações que datam de 1867 e foram publicadas na revista Espírita, La Revue Spirit. E aconteceram na sociedade a revelação destas, vamos dizer, revoluções, foram estudadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E segundo um dos cientistas, um se chama Arago e o outro Dr. Barry. Então, segundo Arago, tanto os humanos como as plantas e os animais terrenos sofrem, olhem bem, meus irmãos, sofrem a consequência de eventual turbulência que ocorre num planeta do mesmo sistema solar. Então, nós temos todos os planetas que formam o sistema solar. O que acontecer, por exemplo, em Júpiter, vai refletir sobre todos os outros. O que acontecer em Mercúrio vai também refletir. Então, para a inteligência humana, essas turbulências são estímulos, porque querem buscar soluções, querem buscar esclarecer o entendimento sobre essas turbulências. Então, eles enveredam, nós enveredamos por um estudo em grupo ou um estudo com cientistas, buscando entender o porquê das turbulências. Nesse esforço de buscar soluções, de estudar, de pesquisar, de compor, nós vamos aumentando a nossa capacidade de análise, de observação, a nossa inteligência e também vamos descobrindo leis da natureza. Nós vamos ver que a matéria orgânica, por sua vez, ela reage sobre o espírito. E o espírito, em contato íntimo com os elementos materiais, sofre influências que lhe modificam a disposição, influências que lhe ocasionam estímulos ou desânimos para as atividades que nós temos que exercer, e influências que trazem forças que contribuem para o desenvolvimento dos seres humanos. Mas nada e nem ninguém tem o poder de interferir no nosso livre-arbítrio. Deus não interfere. As turbulências que acometem a Terra provocam no ser humano um desejo indefinido. Não se sabe o que é, mas ele quer algo melhor do que já temos. Necessidade de mudanças. Nós entendemos que há necessidade de mudanças. Atos e fatos que acusam movimentos sociais estão concorrendo para a evolução social e revoluções físicas, porque tudo se encadeia, tudo está ligado. O espiritismo diz isto e a física quântica também. Então nós vemos que o espiritismo está apoiado na ciência, na filosofia e no evangelho. A ciência muda, nós vemos isso, toda hora estão recolhendo chassi de carro, porque tem que fazer algum ajuste, ou então estão recolhendo remédios medicinais que estão já testados e agora estão comprovando o mal que acarretam em determinados deles, né? E nós vamos ver também que existe uma necessidade de mudança, não é uma coisa que a gente pense claramente sobre, mas é uma coisa que vem e vai nos encaminhando para uma postura melhor, mais harmoniosa, um entendimento melhor do porquê de todas as coisas. Nós vamos chegar a esse ponto. E se não fosse a visão se não fosse a visão limitada pela matéria, nós poderíamos ver as correntes fluídicas. Seria assim como uma série de fios, inúmeros, fios condutores ligando as coisas do mundo espiritual ao mundo material. E ainda o nosso cientista Arago conclui que então não devemos entender como algo místico a transformação da Terra para melhor na hierarquia dos mundos, como se fosse algo místico. Não é alguma coisa mecânica que já está programada. Então a transformação da Terra ocorre pela atuação de uma grande lei fatal do universo. Essa lei não é, como nenhuma delas, é flexível.
ela determina essas mudanças também. E a humanidade seguramente se transformará, como já aconteceu em outras épocas e vem acontecendo sempre, sem cessar. As crises dolorosas trazem sofrimento, é óbvio, e arrebatam até mesmo gerações e instituições, porém, são sempre compensadoras. Podem aparentar no começo uma turbulência terrível que nos vai privar disso, daquilo e tal, mas depois vem uma fase de grande progresso moral e progresso material também. É como se uma força invisível conduzisse a humanidade de um movimento de propulsão para cima e para frente. Quem fala muito sobre isso é Pietro Ubaldi, no livro A Grande Síntese. Tem muitas informações que nos clareiam alguma coisa, mas o Espiritismo tem a sua bagagem irreprochável. Tudo que nós estamos aprendendo agora e que foi ensinado há mais de 150 anos está ainda atual e vai continuar atual, porque o Espiritismo não é estático. O Espiritismo aceita mudanças na parte filosófica e na parte científica. A única parte do Espiritismo na qual jamais haverá mudança é o Evangelho. E como Emmanuel nos diz, é o roteiro de luz imperecível. O Evangelho é o roteiro de luz imperecível. E se alguém de fora observasse as diferenças que vão se registrando na humanidade, achá-la-ia mudada em seus costumes, no caráter, nas leis, nas crenças, enfim, no seu estado geral. O mundo dos espíritos e os espíritos que nos rodeiam também sentem um choque com tantas mudanças. As turbulências na Terra são como se estivesse acontecendo uma efervescência no plano espiritual. Aí juntam-se as confusões do plano espiritual e as do plano material e surge uma confusão geral, um verdadeiro furacão para os espíritos. Entretanto, após algum tempo, tudo retoma o estado de serenidade em que a humanidade reconstituída experimenta. E Allan Kardec continua esse admirável trabalho dele, reiterando-nos que devido ao movimento de translação, aquele que a Terra tem a rotação em cima do próprio eixo imaginário, e suponhamos que aqui esteja o Sol, e ela vai fazendo movimento em volta do Sol, é a translação. Então, ele continua esse trabalho dizendo que a translação, que todos os mundos realizam no espaço, faz com que uns mundos se sintam influenciados por outros. Há como que intercâmbio entre todos, mas por forças de fora vão fazer a mudança. E essa influência pode acarretar momentâneas perturbações. Elementos constitutivos de cada mundo se alteram. E aqueles que observam as mudanças ao longo da sua vida, por exemplo, me lembro quando cheguei a Brasília, em 1976, não era hábito os blocos fecharem a porta lá embaixo. Então, isso ficou assim, serenamente, até que alguns meninos, vamos dizer sem família, em grupo, resolveram botar fogo dentro de uma lixeira, daquelas que ficavam perto da escada do bloco, e ali atearam fogo, e foi aquela barulheira toda, e a partir de então as portas foram fechadas. Então, quando a desordem ocorre e é nossa contemporânea, nós entendemos o começo, o meio e o fim. Mas, entretanto, aqueles que vivenciam períodos de calma e harmonia e de súbito alcançam o início de períodos turbulentos, assustam-se com as fases desarmônicas, aparentemente, para aquela geração. E são então tidas como transformações sobrenaturais, maravilhosas, miraculosas. Quem lê o livro A Gênese sabe que não existem milagres, existem a descoberta de leis da natureza que nós ainda não conhecíamos, mas Kardec tomou a si examinar aquela lei que fazia com que as mesas batessem o pé, formando letras, formando palavras e pensamentos. Então, as
forças que estão por nós vistas como operando milagres, na verdade, elas são meras manifestações das leis naturais, das leis da natureza. E a doutrina espírita nos repete sempre que tudo no universo está encadeado. E a física quântica também diz que tudo está interligado. É então que, aos olhos de uma geração que nunca os tenha vivenciado, são uma novidade preocupante, interpretada como flagelos destruidores, que não são nem causas nem presságios sobrenaturais, e sim simples consequências do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral também. Com ideias renovadas, inicia uma nova etapa evolutiva. Todos os bons atos que nós praticamos agora já são pré-requisitos necessários para a nossa felicidade no futuro, quem sabe na próxima vida ou nesta mesma. E Jesus sabia que ocorreriam na Terra fenômenos extraordinários como sinais no céu, e que eram apenas meteoros cumprindo leis da natureza. E as populações, entretanto, depreenderam que as palavras do Divino Mestre fossem uma predição. Mas isto porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 6 a 8, ele fala em chuva de estrelas caindo do céu. Era um fenômeno natural, mas ainda seria visto pela humanidade de então como uma coisa fantástica. E a marcha progressiva da humanidade se verifica gradual, lenta e imperceptivelmente, com a sucessiva e incessante melhora nos costumes, nas leis, nos usos. Mas aos poucos se instala uma nova ordem para as coisas e, à medida que se restabelece a calma, adquire uma permanência, vão sendo as definitivas, leis definitivas. Kardec frisa que, de fato, surgiram espíritos regeneradores, trazendo ideias novas e melhores que substituirão as anteriores para todo sempre. Uma vez que a gente progride, tanto nós, indivíduos, quanto uma sociedade, uma cultura, um grupo de seres humanos, adquire a ascensão, um determinado patamar, nós não retrogradamos mais. Então, uma vez adulta, a humanidade tem necessidades novas, tem aspirações novas e mais elevadas. E tem também uma compreensão adulta dos comportamentos anteriores e encara as mudanças como realmente benéficas, pois dão à humanidade novas e mais amplas perspectivas. Aí, o que aconteceu? O crescimento moral da humanidade. Descortinam-se-lhe novos métodos, novas posturas, a repulsão de fantasias pueris. A razão adquire status compatível com o novo entendimento. Percebe que o presente é efêmero. E os seres humanos sentem que seu destino é maior. Aceitam inteligentemente que a vida corpórea é muito acanhada para abrigar nosso sonho de evolução. E uma nova certeza entusiasma a humanidade. Compara o passado com o presente e já pensa no futuro, de onde acenam a nós. Uma vida intelectual mais vigorosa e o sentimento mais esclarecido quanto à espiritualidade. A humanidade, então, repudiará o vazio do nada e do materialismo. Aceitará os caminhos que o Espiritismo lhe apresentar e vai crescendo eternamente. Experimenta o prazer de servir. A nossa vida, meus irmãos, só tem sentido se nós formos úteis a alguém, se nós ajudarmos alguém, se nós estendermos a mão a alguém. E nós vamos descobrir que só o amor é que abre os horizontes da felicidade para nós. Não há outro lenitivo, não há outro medicamento, não existe. E a humanidade, então, concluirá que a vida só tem sentido se usada para o bem. Seja o bem dos indivíduos, ou de uma comunidade, ou da humanidade inteira. No Espiritismo, o ser humano tem respostas para suas perquisições. Quem sou eu? Antes de eu ser espírita, eu não sabia. Me lembro de ter tido
uma luta secreta dentro de mim. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Por que eu estou na Terra? Para que eu estou aqui na Terra? Por quê? E tudo isso nós encontramos as respostas irrefutáveis da doutrina espírita. Nós sabemos que já vivemos e tornaremos a viver, e que a vida espiritual é a verdadeira existência. A humanidade aceitará os ensinamentos do Espiritismo, no sentido de que não retrogradará jamais. Retrogradará. O ser humano entende que ele é o próprio artífice, seu próprio artífice. Nós estamos nos construindo. E o nosso presente e o nosso futuro dependem só de nós. Nós vamos entender bem claramente que Deus nos criou para a felicidade. E para isso, nós evoluímos sem cessar, graças à reencarnação. Que a vida espiritual, nós vamos entender, que a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência. Esses dois modos se alternam para a realização do progresso. E o progresso agora alcançado será das gerações por vindouras. Reencarnação é uma nova justiça divina, uma grande prova, uma grande demonstração da justiça divina, pois é na crosta terrestre que o ser humano realizará o seu processo evolutivo. Tem o erro, o arrependimento, a expiação, que é quando ele sofre a mesma coisa que ele fez o ser humano sofrer, e depois a reparação, quando nós vamos viver em paz com a pessoa a quem nós prejudicamos no passado. Então, nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 7, por uma rigorosa justiça distributiva, o ser humano sofre tudo que fez alguém sofrer. Não é Deus quem faz a gente sofrer. É um mecanismo divino que está na nossa consciência. Nós mesmos, como ela disse ali há pouco na leitura, nós escolhemos mais ou menos o roteiro. Nós escolhemos o roteiro, os pontos principais do nosso roteiro. Nós aprendemos isso com o estudo da doutrina. E a questão 258 do Livro dos Espíritos diz que muitas vezes nós escolhemos as provas pelas quais precisamos passar. Então, como eu disse agora há pouco, nós cometemos o erro sem querer ou de alguma forma acidental. Nós nos arrependemos muito, nós queremos expiar. Quer dizer, queremos passar pela mesma coisa que fizemos alguém passar. E queremos reparar. E aí, o capítulo 5 ainda, no item 11, fala assim: é muito frequente que o espírito reencarne no mesmo meio em que já esteve, convivendo com as mesmas pessoas, a fim de que possa reparar o mal que lhes haja causado. Então, Kardec repete que a fraternidade constante é a base da nova ordem. É a fraternidade constante. É a fraternidade, meus irmãos. Aquele que está estendendo a mão na rua pedindo esmola é nosso irmão. Aquele que não quer trabalhar, que atrapalha os outros, é nosso irmão também. E aquele que se consagra a alguma atividade social que é de solidariedade, beneficiando os irmãos em dificuldade. A fraternidade é a base da nova ordem. E esta ordem nova está sendo construída no planeta Terra. Um dia, e esse dia não está tão longe assim, todos nós estaremos convictos de que o Deus é o mesmo para todos nós. Nós espíritas já sabemos disso, mas há irmãos em outro entendimento religioso. Então, todos se considerarão filhos do mesmo Pai. É o mesmo Deus para todos nós. E todos se estenderão as mãos uns aos outros. Esta é a fé raciocinada, que será o eixo em torno do qual a humanidade girará. E girará, sendo que quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares, por enquanto. O ser humano de hoje ainda se ocupa em aperfeiçoar mais os meios de prejudicar e desnutrir seu semelhante. Uma coisa interessante que a gente nota nos produtos que a gente compra aqui no Brasil é que sempre existe uma intenção de levar vantagem por parte do fabricante, vamos dizer assim. Tem uma pasta de dente que invadiu todos os consultórios dentários
E a gente vai usando a pasta e tem, toda hora ela dá um solucinho, assim, tem um vácuo. Então, o que leva a gente a pensar isso? Pode até ser errado, mas será que eles estão injetando ar para ficar mais vantajoso? Não sei. E se estiver errado, peço desculpa. Mas o ser humano de hoje ainda se ocupa em aperfeiçoar os meios de prejudicar o próximo. O progresso moral transforma o ser humano. Ele refreia suas más paixões. Ele não as quer mais, ele quer amar o próximo de verdade, sem juízo de valor. E o conduz à prática do bem. É esse esforço. Não importa a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. O progresso derruba barreiras, preconceitos, discriminações, interesses egoísticos. Aí, então, a unidade da crença será o laço mais forte entre as curas. E já há lugares da Terra em que isso já acontece. A grande crença, uma única. Com tais mudanças, chegará o dia em que reinará aqui na Terra a fraternidade universal. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. E a geração que surgirá, e já tem muitas crianças que são dessa geração, será retemperada em fonte mais pura. As ideias das gerações novas já são emancipadoras, elevadas e dignificantes. E a partir do item 27 deste livro, no capítulo final, capítulo 18, de A Gênese, Kardec enfatiza ensinamentos quanto à nova geração. A geração que concorrerá para com a transformação do mundo mais visível, mais dinâmica. Para que a população da Terra seja feliz, é necessário que os espíritos que a povoam, encarnados e desencarnados, sejam voltados para o bem, para a fraternidade, para a solidariedade, a caridade, a capacidade de pedir perdão e de conceder perdão. Haverá uma transferência dos encarnados e desencarnados que ainda não se moralizaram neste mundo nosso, que por força das coisas mesmas serão convidados a reencarnar num dos mundos inferiores. A mesma coisa que aconteceu com os exilados de Capela, vai acontecer com os espíritos aqui da Terra que não conseguirem se colocar par e passo com a moral da Terra que está sendo construída. Então, seja onde for que nós reencarnemos, nós vamos levar conosco os conhecimentos adquiridos. Por quê? Para nós fazermos as populações desses mundos avançarem na marcha do progresso. Espíritos melhores substituirão a população grosseira da Terra. Então, a mesma coisa que aconteceu em Capela vai acontecer com a Terra. Não vai ter nada de sofrimento, vai ser apenas uma conveniência altamente necessitada por nós. E os espíritos que cultivarão as virtudes estarão muito ligados à justiça, à paz e à fraternidade. Então, a Terra não terá que se transformar por meio de cataclismos que aniquilem de súbito uma geração inteira. Não é isso. É moralmente que a Terra se transformará, gradual e imperceptivelmente. É lei. Em cada criança que nascer haverá um espírito mais propenso ao bem. Não será meramente uma geração contemporânea, mas sim espíritos mais moralizados que voltarão à Terra, a fim de que se processe mansamente essa revolução espiritual de pessoas. E, em paralelo, a evolução física do globo terrestre, porque tudo no universo está interligado. É a época da transição. Parte de uma geração e chega uma nova geração. Os elementos das duas gerações se confundem. As gerações que já começaram a chegar têm ideias e pontos de vista opostos ao ponto de vista e as ideias das gerações que partiram. Cabe agora aos espíritos esclarecidos que aqui aportam fundar a era do progresso moral. Esses indivíduos trarão consigo o sentimento inato do bem e, por serem bastante espiritualizados, são também espíritos que passaram por encarnações nas quais aprenderam a sensibilidade e a ética comportamental, o respeito pela dor humana.
Muitos dos espíritos expulsos da Terra para mundos inferiores voltam em mais uma experiência reencarnatória na Terra por terem assimilado virtudes e conhecimentos que eles não possuíam quando foram mandados para outro mundo. Kardec diz que as grandes partidas coletivas não têm por único fim ativar as saídas. Elas têm também como finalidade a transformação mais rápida das massas, livrando-as das más influências e propiciando-lhes a assimilação de ideias novas. Então, meus irmãos, nós estamos no planeta Terra, que ainda é de provas e expiações. Faz muito tempo que ouvimos falar da mudança da Terra de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Nós sabemos que no momento o mal impera sobre o bem aqui na Terra. Não é o bem quem está comandando a atividade humana. Mas nós sabemos também que nada fica estagnado. Tudo está numa dinâmica incessante e imperceptível para nós. E quando chega a hora de a gente aprender a amar o próximo, parece que é uma luz grande que se acende assim, iluminando um caminho. E a gente segue esse caminho da paz, do amor, do perdão, este caminho da solidariedade, onde todos nós nos sentimos fraternos, somos irmãos. Não temos medo de alguém que possa pagar o bem com o mal. Não temos medo. Jamais deixaremos de fazer o bem por receio de qualquer ordem. Estaremos sempre postos a viver o amor crístico, o amor que Jesus veio nos ensinar. E ele disse no capítulo 13, no versículo 34, quando estavam naquele clima de despedida de Jesus, ele sabia que estava próximo. Então ele disse: eu vos deixo um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros como eu os tenho amado. Eu deixo para vocês um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Então, vamos fazer esse propósito de começar a dar prioridade ao bem. Vamos dar prioridade a fazer alguém feliz. E vamos ficar mais felizes fazendo alguém feliz do que quando nos fazem felizes também. E assim, meus irmãos, nós estaremos colaborando com a nossa própria felicidade. A felicidade de um mundo mais alegre, um mundo em que o bem imperará, mas ainda haverá o mal, planeta de provas e regeneração, de provas e, nesse momento, é o planeta de regeneração que estamos considerando. Então, ainda haverá o mal, mas aos poucos, nesse processo divino, criado por Deus, nós vamos adquirindo as virtudes de que precisamos e transformando todos da nossa família, todos da nossa casa com o exemplo. A gente nunca deve impor uma linha religiosa. Todos nós somos livres. E quando chega a hora de abraçar o Espiritismo, se nós estivermos no ponto, nós não queremos escapar, nós queremos o Espiritismo. Queremos praticar o bem, queremos levar alegria às outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que esses propósitos nós consigamos realizar. Uma boa noite para todos, meus irmãos.